Vamos embarcar hoje em uma jornada extraordinária, uma história de traição e triunfo, de desespero e divindade. A saga de José, o sonhador, que foi do fundo de um poço ao topo de um palácio. Esta não é apenas uma narrativa antiga, é um espelho para as nossas próprias vidas, mostrando como a fé pode florescer nos lugares mais sombrios. Imagine ser o filho preferido. José era esse filho, amado por seu pai Jacó, que lhe deu uma túnica colorida, um símbolo de favoritismo. Mas esse amor especial plantou sementes de inveja no coração de seus irmãos. O favoritismo, mesmo nascido do amor, pode gerar um ciúme amargo. E José sentiu na pele o peso contraditório de ser amado e odiado dentro da sua própria família. E então, o impensável acontece. Seus próprios irmãos, consumidos pelo ressentimento, conspiram contra ele. Primeiro, o jogam em um poço seco, um buraco escuro e silencioso, onde o eco dos seus gritos se perdia. Tente sentir o terror, a confusão de um jovem traído por aqueles que deveriam protegê-lo. O poço foi apenas o começo. Logo depois, ele é vendido como um animal, como mercadoria, para uma caravana de mercadores a caminho do Egito. A túnica colorida, agora manchada, foi levada de volta ao pai como prova de uma mentira cruel, a mentira de que José estava morto. No Egito, um mundo completamente novo e estranho, José se torna escravo na casa de Potifar, um oficial de alto escalão do faraó. Mesmo nessa posição humilhante, a resiliência de José brilha. Ele não se entrega ao desespero. Em vez disso, trabalha com diligência e honestidade, e tudo o que ele toca prospera. Sua integridade é notável. Deus estava com José, e até Potifar percebeu isso, confiando-lhe a administração de toda a sua casa. Mas a aprovação de José estava longe de terminar. Sua integridade foi posta à prova da maneira mais intensa. A esposa de Potifar, a trader, por José, tentou seduzi-lo repetidamente. Dia após dia, ele resistiu, dizendo: como poderia eu cometer algo tão terrível e pecar contra Deus? Sua fidelidade a Deus e a seu Senhor era inabalável. Em um ato final de desespero, ela o acusa falsamente de tentar abusar dela. A recompensa pela sua pureza e lealdade? A prisão. Agora, José está no calabouço, um lugar ainda mais sombrio que o poço. Injustamente acusado, esquecido, anos sem passão, anos de escuridão, de solidão. A esperança poderia facilmente ter morrido ali. Mas é na prisão que José continua a servir, a interpretar sonhos para seus companheiros de cela, o padeiro e o copeiro do faraó. Ele pede ao copeiro, quando você for liberto, por favor, lembre-se de mim. Mas o copeiro, uma vez livre, esquece. Mais 2 longos anos se passam. O silêncio, a espera. O sentimento de ser esquecido por Deus e pelos homens deve ter sido esmagador. Até que um dia, o faraó, o homem mais poderoso do mundo, tem 2 sonhos perturbadores que ninguém no Egito consegue decifrar. É nesse momento que o copeiro se lembra. Ele se lembra do jovem hebreu, na prisão, que podia interpretar sonhos. José é chamado às pressas do calabouço. Barbearam-no, trocaram suas roupas e o levaram perante o faraó, diante do monarca.
José não demonstra arrogância. Pelo contrário, ele exibe uma humildade profunda. Não está em mim, ele diz. É Deus quem dará a Faraó uma resposta de paz. Ele interpreta os sonhos. 7 anos de fartura avassaladora seriam seguidos por 7 anos de uma fome devastadora. Mas José não para na interpretação. Ele oferece um plano, uma estratégia de sabedoria administrativa para salvar a nação. Ele propõe armazenar o excesso de grãos durante os anos de abundância para se preparar para os anos de escassez. O Faraó, impressionado com a sabedoria divina que emanava de José, declara: poderíamos encontrar alguém como este homem em quem está o Espírito de Deus. E ali, naquele instante transformador, o escravo se torna governador. O prisioneiro é elevado à segunda posição mais poderosa do Egito. Ele recebe um anel de sinete, roupas de linho fino e um colar de ouro. Aquele que foi despido de sua túnica colorida, agora vestia as insígnias do poder. José governa com uma sabedoria incrível. Durante os 7 anos de fartura, ele enche os celeiros do Egito. E quando a fome chega, não apenas o Egito tem pão, mas nações vizinhas vêm em busca de ajuda. O plano de José salva milhões de vidas. El-Sei Cassu teve filhos e construiu uma nova vida. Mas o passado ainda o aguardava. A fome força os irmãos de José a viajarem para o Egito em busca de comida. E lá eles se curvam diante do governador, sem fazer a menor ideia de que estavam se curvando diante do irmão que venderam décadas atrás. Seus próprios sonhos de juventude estavam se cumprindo diante de seus olhos. José os reconhece imediatamente. Imagine o choque, o turbilhão de emoções, a dor da traição, a raiva, a mágoa e talvez um desejo de vingança. Ele os testa, fala duramente com eles, acusou-os de serem espiões. Ele queria ver se haviam mudado, se o arrependimento existia em seus corações. Essa luta interna de José entre o poder de se vingar e a força para perdoar, é um dos momentos mais humanos e poderosos da história. O clímax emocional acontece quando Judá, um dos irmãos, se oferece para se tornar escravo no lugar do irmão mais novo, Benjamim, para poupar seu pai de mais uma perda devastadora. Ao ver essa transformação, esse amor sacrificial, José não consegue mais se conter. Ele manda todos saírem da sala, exceto seus irmãos, e soluça tão alto que toda a casa do faraó pode ouvir. Então, ele revela sua identidade. Eu sou José, meu pai ainda está vivo. O terror toma conta dos irmãos. O homem que eles tentaram destruir, agora tinha o poder de destruí-los. Mas as palavras de José não são de vingança, mas de graça. Ele diz: não fiquem aflitos, nem zangados consigo mesmos por me terem vendido para cá, pois foi para preservar a vida que Deus me enviou adiante de vocês. Que perspectiva incrível! José enxergou a mão da providência divina em cada etapa de seu sofrimento. Ele continua com uma das frases mais impactantes de toda a Bíblia. Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o transformou em bem para realizar o que vemos hoje, a salvação de muitas vidas. A história de José é um testemunho monumental sobre a soberania de Deus.
Ela nos ensina que, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas e inesperadas, Deus está tecendo um plano maior. José manteve sua fé e integridade em uma cultura estrangeira, recusando-se a ser definido por suas tragédias. Em vez disso, ele permitiu que Deus usasse cada poço, cada prisão, cada traição, para moldá-lo e posicioná-lo para um propósito grandioso. Sua jornada não foi apenas sobre sua ascensão pessoal, foi fundamental para o plano de Deus para Israel. Ao trazer sua família para o Egito, José salvou a linhagem da qual, séculos depois, nasceria o Messias. A lição de José para nós hoje é profunda. Talvez você esteja em um poço de desespero, em uma prisão de injustiça, ou se sentindo traído e esquecido. A história de José nos convida a confiar que, mesmo quando não podemos ver, Deus está trabalhando. Ele pode transformar o mal que nos fazem em um bem inimaginável. O perdão não é esquecer, mas libertar a si mesmo do veneno da amargura e confiar a justiça a Deus. A vida de José nos inspira a manter a integridade quando ninguém está olhando, a ter esperança na escuridão e a acreditar que nossos sofrimentos podem ter um propósito redentor que ainda não compreendemos. Obrigado por me acompanhar nesta jornada profunda hoje. Se esta história tocou você, deixe seu like e compartilhe com alguém que precise ouvir essa mensagem de esperança. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais reflexões como esta. Eite